Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos estudando a carta de Tiago e hoje o texto escolhido vai estar em Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o 15. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos começar. Vamos ler agora o verso 12. Vai dizer o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Bom, nesse primeiro texto nós vemos o seguinte. Primeiramente, a questão da prova, né? Tiago ele começa a sua carta falando sobre provações, e agora mais uma vez ele vai tocar no assunto, né? Falando que bem-aventurado, feliz é o homem que suporta a prova com perseverança. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida nós vamos ser provados, né? Nós, assim como numa escola, temos uma carga de conhecimento, aprendemos da presença do Senhor, aprendemos a andar com Ele, aprendemos aquilo que nós devemos fazer e começamos a praticar isso, né, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Mas vai chegar um momento que é o momento da prova, onde tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós estamos praticando, vai realmente ser colocado de forma que se aquilo é consistente para as nossas vidas, se aquilo realmente está trazendo transformação, se não é uma mudança temporária, se não é uma mudança ali, né, que é da boca para fora, que é uma atitude somente para aparecer para as pessoas, mas Deus vai nos colocar à prova e vai permitir algumas coisas acontecendo sobre as nossas vidas. E essa prova pode ser em forma de dificuldade, pode ser em forma de tentação, pode ser em forma de opressão, de alguma falta. Então, nós podemos passar por diversas situações que vão provar o nosso caráter, vão provar a nossa fé, vão provar as nossas atitudes e ações do nosso dia a dia, para vermos se nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor ou não. E assim como uma prova de escola, muitas vezes o nosso professor, que é o nosso Deus, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, vai permanecer em silêncio, né? Quando você está numa sala de aula, enquanto o professor está ensinando, todas as dúvidas elas são respondidas, tudo aquilo que você necessita, ele vai lá e te dá atenção, trata com cuidado, né, para que você possa ter o seu aprendizado e possa resolver ali os seus exercícios dentro das questões que são propostas naquilo que você está estudando. Só que no momento da prova, não. Eu posso chamar pelo professor, posso perguntar para o professor como é que faz determinada situação, se está certo ou não aquilo que eu fiz, ele vai permanecer em silêncio, porque é o momento da prova, eu estou sendo avaliado. E muitas vezes Deus também ele vai permanecer em silêncio. Né? O silêncio de Deus no momento da prova não é algo anormal, não é algo inesperado, mas sim nós vamos estar ali, né, passando, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, colocando a nossa fé em ação, e ali aquela prova que tem um tempo determinado, uma vez que nós perseveramos em permanecer nos caminhos do Senhor, em andar retamente, em continuar com a fé, né, que Jesus está no controle de todas as coisas, uma vez que nós somos aprovados, aí nós recebemos a bênção sobre as nossas vidas, né? Então essa é a grande questão. A prova ela vai acontecer, a prova existe e nós precisamos suportar essa prova com perseverança. Perseverança é aquilo que nós falamos em vídeos anteriores, né? É aquela questão de não desistir no meio das dificuldades, não desistir por conta do calor da luta, não desistir no meio da falta de força, às vezes da nossa fraqueza física, emocional ou espiritual, mas sim permanecer firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo o fortalecimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a fim de que nós concluamos o tempo necessário para que a prova ela termine nas nossas vidas e a gente consiga ali ser aprovado e começar um novo ciclo de crescimento, começar ali um novo ciclo de aprendizado e de relacionamento com o nosso Deus. A palavra ela sempre fala, né? Ela nos ordena para que nós cresçamos tanto na graça quanto no conhecimento que é no nosso Senhor Jesus Cristo. E para crescer, muitas vezes nós vamos ter que ser provados, ser tentados, crescer na perseverança, crescer na fé, crescer na esperança e ali, né, sempre conhecer mais do Senhor e da sua palavra para que nós possamos viver uma vida cristã cada vez mais reta e mais digna
uma vida cristã que realmente agrada a Deus. Então, esse é um ponto para nós estarmos meditando, a questão da prova. E existe a recompensa, né? Uma das coisas que nós temos falado bastante nessa carta de Tiago, né, nesse início de estudo, é que nós não podemos estar focados na situação errada. Né? Muitas vezes nós focamos nas coisas simplesmente relacionadas a essa vida, né? Focamos aí na nossa condição financeira, focamos na nossa saúde, focamos ali na condição de trabalho, nos nossos relacionamentos. Tudo isso é bênção, tudo isso Deus deseja que seja bem sucedido, mas não é por isso que Jesus morreu, né? Para que nós sejamos ali, tenhamos um emprego melhor, tenhamos ali uma vida financeira mais confortável, tenhamos um bom relacionamento. Não foi para isso que Jesus morreu. O foco de Jesus ao ter morrido na cruz foi que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. O dia que nós tivermos que nos apresentar diante de Deus, porque esse é o nosso principal problema. A grande questão é que, sem Jesus, nós estamos condenados por conta das nossas falhas e pecados, estamos mortos nos nossos pecados, e essa morte ela vai se traduzir numa condenação, caso a gente morra nessa situação, quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Nosso nome não vai estar no livro da vida, nós vamos ser rejeitados e estaremos sendo lançados no lago de fogo e enxofre na questão do juízo final. Então é uma coisa que nós devemos ter consciência. Mas com Jesus não. Com Jesus nós temos salvação, temos vida eterna, e essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, né? Ele fala aqui, né, que a nossa recompensa, aqueles que perseveram, eles têm que ter a perspectiva que nós vamos receber a coroa da vida, né? Ou seja, o dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, a perseverar no meio das lutas, das dificuldades, das tentações que nós passamos ao longo da vida, vai gerar salvação, vai gerar vida eterna, vai gerar a coroa da vida sobre as nossas cabeças, para que nós possamos adentrar o reino de Deus e estarmos ali juntamente com o nosso Pai eternamente. Então esse é o ponto aí fundamental para nós, para que nós possamos estar ali pensando. A nossa perspectiva de vida sempre deve estar na salvação e na vida eterna que Jesus nos proporcionou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, por isso que vale a pena passar pelas provas, é por isso que vale a pena passar pelas lutas, pelas tribulações, porque o nosso foco principal é a nossa salvação. Então, esse é um ponto. E ele fala, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Ou seja, quem ama realmente ao Senhor é aquele que o obedece, né? Então, no Evangelho de João, Jesus fala bastante sobre isso, especialmente nos capítulos ali 13, 14, até o 17, né? Ele está explicando várias situações ali com relação a como um verdadeiro discípulo deve se posicionar na sua caminhada cristã. E ali, uma das coisas que Jesus fala é que aqueles que me amam são aqueles que me obedecem, né? Então, se nós amamos a Jesus, nós devemos obedecer a sua palavra, nós devemos estudar a sua palavra, conhecer a sua palavra e, principalmente, aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa prática de vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações para com a igreja. Tudo deve ser aplicado de acordo com aquilo que a Bíblia determina para nós e de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Então, esse é um dos pontos fundamentais. E aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus, vão receber a promessa, vão viver a promessa. Então, vamos passar por provas sim. O próprio Jesus ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E a partir do momento que nós vencemos o mundo juntamente com ele, através da perseverança, através de suportar as provações, nós também vamos encontrar, né, a vida eterna, a transformação, vamos encontrar, né, aquilo que Deus ele prometeu para nós, ele vai se cumprir em nossas vidas. Então, esse é o ponto. Ter a perspectiva correta. É bênção você ter um relacionamento abençoado? Sim, é muito bom. É bênção você ter um emprego ali debaixo ali da presença de Deus, que traga o seu sustento, que você consiga realizar algumas coisas? Sim, é bênção, é muito bom. Mas esse não é o foco principal das nossas vidas. O foco principal é nós estarmos caminhando juntamente com Jesus para que a salvação
ela venha a ser ali realizada no final da nossa jornada de vida. Então, essa é a perspectiva que nós devemos ter e é assim que nós devemos alinhar o nosso foco lá na frente, lá no futuro, e depois que nós estamos buscando ao reino dos céus, ao reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas à medida que surgirem as necessidades. Amém? Então, esse é o primeiro ponto aí para as nossas vidas. Vamos dar sequência agora ao nosso estudo, lendo o verso 13 e 14, que vai dizer o seguinte: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, olha só, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da origem da tentação, né? Algumas pessoas elas culpam a Deus pelas situações que ela vive. Meu casamento foi destruído porque Deus que assim permitiu. Meu emprego não deu certo porque foi Deus que me colocou nessa situação. Ah, eu estou vivendo no pecado, estou vivendo fora da igreja porque Deus que quer assim na minha vida. Deus não me ama, Deus permitiu isso, aquilo, né? E as pessoas ali alimentam às vezes uma mágoa, alimentam ali um rancor, colocam a culpa das suas más atitudes, das suas más ações em Deus, das suas más escolhas, e a verdade é que esse texto deixa claro que Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus realmente ele permite algumas coisas nas nossas vidas, mas não é ele quem nos tenta, né? O que nos tenta é a nossa cobiça, é aquilo que não foi tratado aí no nosso coração, que muitas vezes é atraído pelo mal, que é atraído aí para as coisas erradas. Então a gente tem que tomar esse cuidado, saber que a culpa das nossas escolhas não é de Deus, né? Nós muitas vezes queremos falar, não, quero escolher e não quero nem saber aquilo que Deus pensa. E eu sou livre para fazer qualquer escolha na minha vida. Posso escolher viver no pecado, cometer erros, viver na bebedeira, viver com a mulherada, viver fazendo um monte de coisas erradas aí. Só que a grande questão é que eu não posso escolher quais serão as consequências das minhas escolhas, né? Eu não posso semear laranjas e querer colher melancias, né? Isso não tem lógica no mundo natural e no mundo espiritual também não tem lógica. Se eu semear na carne, se eu semear nos meus próprios desejos, nas minhas próprias cobiças, eu vou colher corrupção, vou colher morte, vou colher maldição sobre a minha vida. Agora, se eu semear no Espírito, se eu semear numa vida de oração, numa vida de santidade, numa vida que agrada a Deus, e aí, nesse caso, eu vou colher vida eterna, eu vou colher as bênçãos do Senhor, fruto da obediência, à medida que eu estou escolhendo estar ali na presença dEle. Então, Deus ele não é responsável pelas minhas más escolhas e pelas minhas deficiências. Até mesmo nos momentos de prova, como a palavra diz, eu devo suportar. Suportar a prova, perseverar na caminhada, continuar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E o dia que a prova acabar, eu vou ter a restituição de coisas perdidas, eu vou ter ali a presença manifesta de Deus sobre a minha vida, vou voltar a viver debaixo da bênção. Então essa é a grande questão. As provas nas nossas vidas, elas são temporárias e elas vêm esporádicas de forma que eu possa crescer espiritualmente. Elas sempre vão servir para o meu crescimento. Já as situações contrárias, né, fruto das minhas más escolhas, essas não. Essas são reprovações que eu estou passando por conta das minhas próprias cobiças, por conta das minhas próprias situações, que às vezes eu escolho mal diante de Deus e ali, né, diante da minha má escolha, eu vou ter uma consequência ruim também sobre a minha vida. Então, eu devo saber que eu nunca devo culpar a Deus pelas minhas más escolhas, mas sim eu devo me arrepender dos meus pecados, me arrepender das minhas falhas, me arrepender dos meus maus caminhos, voltar para os caminhos do Senhor e ali continuar na presença dele, né? Existe uma diferença muito grande entre a ovelha perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida é aquela que, porventura, né, comete um tropeço, uma falha, não tem ainda a força ou a experiência para caminhar ali certinho na presença do Senhor, então precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de restauração, para que outras pessoas possam estar ajudando ela a continuar caminhando. Mas ela tem desejo de continuar, mas às vezes não tem a força.
O filho pródigo não, ele escolhe o mau caminho, ele fala, não quero mais saber desse negócio de Deus, não quero saber mais desse negócio de igreja, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito, e quando vai fazer isso, acaba tendo graves consequências na vida, como aconteceu no filho pródigo, e é ele quem tem que retornar. Ele saiu, então ele tem que retornar, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, e uma vez que ele faz isso, Deus o acolhe, Deus o recebe, muda suas vestes, muda a sua sorte, restabelece a sua autoridade e faz com que ele caminhe novamente na presença. Mas, enquanto não faz isso, enquanto não se arrepende, continua ali no charco de lodo, continua ali na lama, continua ali nas coisas erradas. Então, nós devemos saber que as nossas escolhas definem quais serão as nossas colheitas. E uma vez que nós temos uma colheita má, devemos analisar, será que as nossas escolhas também não foram más? E caso tenham sido, que nós possamos nos arrepender, nos voltar para os bons caminhos do Senhor e estarmos ali na presença dele para que o nome dele seja glorificado e para que a nossa vida possa ser revertida das situações contrárias que porventura a gente tenha entrado. Então esse é um ponto para a gente meditar, né? Então ele fala ali, né, sobre a questão da tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Que uma vez que quando está, o atrai e o seduz. Então existe essa situação, né? Muitas vezes a cobiça ela está escondida no nosso coração. Ele está ali e ela é tentada por alguma pessoa, é tentada por alguma situação. A gente vê, por exemplo, o primeiro casal, Adão e Eva. Eva ela vai lá, ela não estava pensando em pecar. Mas quando ela teve uma conversa com a serpente, aquela cobiça foi despertada no coração dela. Esse fruto deve ser gostoso, vai me dar entendimento, vou ser como Deus, aquela conversa toda, e ela foi lá e acabou pecando. Pecando porque houve um agente ali que trouxe a cobiça, muitas vezes, na vida dela. Esse agente, muitas vezes, é Satanás também, né? Ele atua na nossa vida, faz com que você olhe para uma mulher ali de um jeito diferente, faz com que você, de repente, se sinta tentado a fazer um negócio desonesto, faz com que você se sinta tentado a achar que você pode fazer alguma coisa sem Deus na sua vida, o orgulho entrando no coração, né? Então, existem várias situações que podem acontecer ali que, de repente, Satanás ele tenta nos despertar. E cabe a nós, né? O pecado ele jaz à porta, mas cumpre a nós dominá-lo, né? Ou seja, a gente precisa rejeitar o pecado, rejeitar o mau pensamento, rejeitar as propostas indecentes e fazer como Jesus, né? Que na palavra, né, ele rejeitou. Satanás por 3 vezes ofereceu algo ali para o Senhor, uma sugestão para o Senhor sair da presença ali do seu Pai, e Jesus meramente com a palavra rejeitou e permaneceu firme, e esse é o caminho que nós devemos fazer. Conhecendo a palavra, conhecendo as promessas de Deus, conhecendo as suas ordens e rejeitando ali aquilo que Satanás ele muitas vezes tenta nos tirar da presença de Deus, ou até mesmo algumas pessoas que acabam sendo usadas por ele, direta ou indiretamente. Mas cabe a nós ali rejeitarmos todo tipo de mal e todo tipo de tentação. Então, esse é o processo. E para a gente estar finalizando, vamos ler agora o verso 15, que vai dizer o seguinte: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós temos aí um pequeno processo de queda que nós vamos estar analisando aqui, né? Primeiramente, a tentação, ela uma vez é concebida, né? Ou seja, é uma semente que ela vai ser lançada na nossa mente e no nosso coração. Às vezes, a queda ela não acontece no momento em que você faz alguma coisa, né? Tudo começa, às vezes, no olhar, tudo começa num mau pensamento, numa situação que acontece, e às vezes pode ser uma situação do nosso dia a dia, pode ser um pensamento que Satanás injeta no nosso coração, que a gente permite que permaneça, e ali tudo começa num desenrolar. A gente vê, por exemplo, a queda de Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, andava na presença de Deus, vivia no sobrenatural, teve muitas vitórias, muitas conquistas, muitas bênçãos em todas as áreas da sua vida. Deus realmente estava com ele e ele tinha essa marca da promessa que era reconhecida por todas as pessoas que ali o conheciam e caminhavam com ele. Porém,
Um dia, ele passeando no seu palácio, ele vai lá e olha uma mulher nua, né? Ou seja, aquele olhar foi um gatilho que gerou um processo de queda na vida dele. Ele cobiçou ela no seu coração, ele quis ter ela, ele quis se deitar com ela, e ali começou um processo, né? Ele chamou lá uma pessoa para perguntar quem era, ele ficou sabendo que a mulher era casada e casada com um dos seus oficiais, que eram fiéis a ele, e ainda assim ele mandou chamá-la e se deitou com ela e fez o que teve que fazer ali, né? Cometeu o pecado. Então a gente percebe que tudo começou num olhar, né? Num olhar que pegou ele desprevenido no momento de guarda baixa e gerou ali um pecado que teve uma consequência terrível sobre a vida dele. Então a gente deve tomar cuidado com as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, às vezes, né, da mesma forma que Davi ele olhou, hoje em dia você está aí passeando, né, e de repente se cruza com uma mulher ali extremamente sensual, ou você está simplesmente assistindo a TV, lá o jornal, né, está assistindo ali um programa que de repente não é nada que seja ofensivo à vida cristã, etc. E no comercial aparece lá uma mulher seminua, aparece alguma situação que pode gerar algum tipo de tentação. E ali, se essa situação ela não é bem tratada, ela pode se desencadear, pode ser uma semente lançada no seu coração que vai crescer, que vai frutificar e que vai te levar para o pecado. Então, muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação, colocamos aquela situação em oração diante de Deus, não nos achamos, né, que somos incaíveis, que isso nunca vai acontecer na nossa vida, mas devemos sempre estar vigilantes. A palavra diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio é ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa ali, né, que está ponderando as coisas, e ser vigilante é estar atento, né, a tudo que acontece à nossa volta. E uma vez que percebe que uma situação dessa entrou no coração, entrou na mente, ore, peça a Deus que limpe o seu coração, que limpe a sua mente, que você continue caminhando ali na presença do Senhor e não permita que aquela semente do mal ela seja lançada, porque se ela ficar ali, um dia ela vai frutificar e vai gerar muita destruição na sua vida. Então, cuidado, né, com a mente, cuidado com o coração. Outra coisa, né, que acontece é que uma vez que essa semente ela é lançada, ela vai se tornar em uma atitude, uma ação. A maneira como nós pensamos é a maneira como nós agimos. E muitas vezes a queda, ela acontece muito antes na nossa mente e no nosso coração do que nas nossas atitudes e ações. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, diante das pessoas, as nossas palavras elas são corretas, as nossas atitudes são corretas, mas nos bastidores da nossa vida a gente está cobiçando. Nos bastidores da nossa vida a gente está pensando coisas impuras, está vendo coisas impuras, estamos ali maquinando coisas impuras. E quando menos se espera, se nós não tratarmos esses bastidores, né, tratarmos o nosso interior, as nossas intenções do coração, isso, como eu disse, vai crescer e vai gerar fruto, que vai fazer com que as nossas atitudes e as nossas ações elas acabem ali se agindo de acordo com a maneira como nós já pensávamos anteriormente. Então a queda ela acontece muito antes dela ser consumada, ela acontece lá no coração. Dificilmente uma pessoa ela cai no momento em que ela é tentada, mas sim existe uma sequência de quedas, são pecados, são pequenas coisinhas que não são tratadas e que elas acabam culminando numa situação maior onde a gente acaba saindo da presença de Deus. Então, devemos estar sempre vigiando, sempre orando, sempre, né, não podemos alimentar os nossos pensamentos ali fora da presença de Deus, alimentar os nossos pensamentos com lixo, com aquilo que Satanás ele fala, com aquilo, né, que às vezes acontece no nosso dia a dia. Tudo deve ser colocado diante de Deus e que ele possa nos limpar constantemente para que isso não venha acontecer na nossa vida, que a queda ela não venha a se tornar um ato consumado na nossa vida. Porque se ela se tornar um ato consumado, aí entra a segunda situação, ela vai gerar morte. E que morte é essa? Morte espiritual, separação de Deus. O pecado ele faz separação entre nós, né? Entre o homem e Deus. Leia lá Isaías 59, versículos 1 e 2. Lá deixa bem claro essa situação. Em Efésios 2 também fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus foi lá e nos resgatou do nosso fútil procedimento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Saber que uma vez que nós fomos resgatados, a gente deve continuar no crescente e não voltar atrás para as velhas práticas, para as velhas situações.
senão o porco que foi lavado que volta para o charco de lodo, é o cachorro que volta ao seu próprio vômito, como diz a palavra, né? Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de situação para não andarmos um pouquinho na presença de Deus e depois voltarmos tudo para trás, as velhas práticas, as velhas lutas, as velhas tentações e as velhas situações que ocorriam, porque o Senhor, Ele é bom para as nossas vidas, mas a gente vai ter consequências terríveis se sairmos da sua presença e sairmos debaixo da sua proteção. Então devemos estar ali, firmes e fortes, não permitir que esse processo de queda, né, ele se consuma na nossa vida, que realmente a gente possa ser livre do pecado. Todo pecado ele tem consequência, né? Então a gente deve tomar cuidado e algumas consequências eles podem afetar até mesmo o restante da nossa vida, podem afetar a nossa família, podem afetar a nossa descendência, podem afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Vigiar sempre, orar sempre, buscar sempre a presença do Senhor e a sua palavra, e no final nós vamos estar ali firmes e fortes no Senhor, para que nós possamos ser úteis e possamos ter uma vida reta e digna diante de Deus. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Espero que tenha sido bênção aí para a sua vida, que você possa meditar aí nessa mensagem e ter ali uma vida cristã cada vez mais crescente, cada vez mais firme aí na presença do Senhor e possa viver experiências cada vez maiores com Ele. Amém? Tenha aí um excelente dia, que Deus abençoe e fique na paz.